pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo, porque realmente, como eu comentei, hoje eu fiz algumas leituras, né? Então, no vídeo anterior eu comentei sobre São Jorge, do monstro brasileiro Danilo Beirute, e agora eu vou fazer um breve comentário sobre uma obra de uma dupla de artistas que não são brasileiros, né? Enfim, mas são gigantes aqui latino-americanos, que são o Gustavo Schimpe, que se não me engano ele nasceu em 1966, e o Henrique Alcatena, que nasceu em 1900 eu acho que o outro é de 64 e esse é de 56. Ambos são de Buenos Aires, Argentina, começaram a produzir muito cedo e nessa parceria aqui, e voltando, a editora Comic Zone, acho que ela faz esse trabalho de preencher uma lacuna que nenhuma outra editora teve o trabalho de cogitar em fazer, que é de trazer gibis argentinos. Ponto. Um país tão próximo ao nosso, certamente nós temos vários elementos culturais e históricos em comuns, são bastante relevantes, mas pouco nós conhecemos sobre a história da Argentina, sobre os seus artistas e gêneros artísticos. E, no caso do gibi, muito menos. Então, a editora Comic Zone, ela tem esse trabalho, realiza esse trabalho de publicação, ou em alguns casos, republicações de história de artistas clássicos e até contemporâneos da Argentina. Nesse caso, é um trabalho que já tem algumas décadas, né? Vamos dizer assim, do Gustavo Schimpe e o Henrique Alcatena. E eu estou falando sobre Crônicas Ameríndias. Vou mostrar aqui um livro que é gigante, é um livraço, e ele tem esse tom assim de preto e esse metálico, né, que é bem brilhante, assim, reluzente. Um livro assim belíssimo. Dá até vontade de mostrar assim para ver ele brilhando assim em contato com a luz, né? Esse tom assim meio acobreado. A ilustração da capa é um pouco assim estranha, mas como são entre essas histórias ameríndias, eu acho que esses personagens com máscaras tribais, né, étnicas, representam bem a história. E quando eu comecei a ler, eu supus que era história sobre narrativas míticas inspiradas no folclore e na cultura dos índios argentinos, mas não. São histórias ameríndias, né, de culturas que a gente pode chamar de nativo-americanas, mas que viveram ali próximo da região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, né? Então aparecem histórias, por exemplo, com os famosos moicanos e povos de outras etnias, né, da América do Norte, né, dos Irmãos do Norte. São, na verdade, 10 pequenas histórias que são compiladas aqui. São adaptações. O roteiro é do Gustavo Schimpe e a arte do Henrique Alcatena. E realmente, o roteiro é fantástico, porque realmente uma diferença ali entre o gibi e a literatura é porque você tem pouco espaço para o texto. Você dá um destaque para a arte, ou essa relação, esse brincamento entre o texto escrito e a forma como o desenho, entre aspas, se desenvolve ali ao longo das páginas. Então sempre tem um destaque maior para a arte e um texto que é mais enxuto, né, que é mais sintético. Mas aqui a narrativa, né, literária é bastante complexa e ele não conhece os textos originais, mas você consegue sentir, entre aspas, na leitura que ele é bem rebuscado. Não é um texto simples, né? O que você pode dispensar e ficar só com o texto gráfico, né? Quer dizer, o desenho, a forma como ele é distribuído no papel, combinado aqui com o texto, cria realmente esse aspecto místico, meio mágico dessas histórias dos povos ditos tradicionais. E o trabalho desse Henrique, né, o de Henrique Alcatena, é soberbo. Eu já tinha lido entrado em contato com uma outra obra dele, né, O Mundo Subterrâneo, né, que foi lançado pela Pipoca e Nanquim algum tempo atrás, mas, vou dizer, num formato meio mexeruca, né, pequenininho,
E esse não, é gigante mesmo. Você mata uma pessoa com uma tacada dessa aqui. É gigantesco, realmente. E repetindo, ele veio com um marcador de páginas, né? Com personagens de uma história, né? Com essas máscaras. Atrás tem uma outra ilustração, que é com o monstro, né, das florestas canadenses, né, o Wendigo. Até quando eu li aqui as histórias, lembrou muito, por exemplo, o nosso Mapinguari, quer dizer, o nosso não, né, o Yanomami Mapinguari, ou as histórias sobre o Yeti, o Abominável Homem das Neves, o Pé Grande. Ele tem meio que a mesma pegada, né? Entre aspas. Ele persegue ou se vinga, né? Um espírito da natureza que vinga, né? A natureza dos maus tratos dos caçadores que são cruéis, né? Que são, entre aspas, muito perversos, né? Ou sedentos por sangue. Então, as crônicas ameríndias aqui do Henrique Alcatena. Repetindo, são 10 pequenas histórias inspiradas em narrativas míticas de povos nativo-americanos que viviam ali próximo à região dos Grandes Lagos. E as histórias, elas não têm uma concatenação, elas não são uma sequência das outras, apesar de que a última história é uma continuação da primeira história, que dando a entender que há um fechamento ali de ciclo, e do índio, do caçador que se mostra valoroso ao ponto de não retornar mais para sua tribo, dele ser alçado, entre aspas, a um outro estágio de experiência de vida, né? Ele se metamorfoseia em uma outra coisa e passa, entre aspas, ele não retorna à tribo e transcende para esse mundo espiritual, né? Dos guias, animais e tal, né? Que é muito bom. Aí tem essa guarda que mostra, né, entre aspas, um caçador. Acho que no final é a mesma, que é cinza. E o trabalho de Henrique Alcatena, representando essas florestas nativas americanas, só com preto e branco, também é impressionante. Aqui aparece de novo, antes do texto de apresentação, acho que é do Gustavo Schempp, né, sobre o relacionamento dele com Henrique Alcatena. Ele dá um destaque aqui para essa ilustração do Wendigo, que é espetacular. Dá vontade de pegar essa imagem aqui e transformar num quadro, num pôster, né? Porque além dela ser muito bonita, ele mostrando os detalhes do tronco das árvores, das folhas, do chão, só com as rachuras, porque realmente tem artistas que parece que desenham as coisas de uma forma mais clássica, né? Desenha a árvore, o chão, o rosto das personagens, mas aqui não, parece que ele constrói tudo a partir ali de rachuras, né, de tracinhos mínimos, né? É muito escuro, então pinta tudo de preto, à medida entre as que fica, partes são mais claras, as folhas são rachuras um pouco mais afastadas, ele vai construindo a imagem. Deve ter sido um trabalho fenomenal. Aí, repetindo, são 10 pequenas histórias, não sobre o mesmo povo, sobre povos, sobre etnias indígenas diferentes, que mostram e traçam os diferentes aspectos dessa relação dos povos nativo-americanos com a floresta, com seus ritos, com sua espiritualidade, vamos dizer, de lições, né, de passagens sapienciais dessas culturas e do que elas teriam a deixar como legado até para nós, né? Esse relacionamento com a natureza, etc. São histórias assim muito impactantes, um trabalho que é fenomenal. Eu acho que é um livro que tem algo em torno de 140 páginas, 146 páginas, algo assim. Mas eu demorei um certo tempo para ler devido à qualidade das ilustrações. Você ficava lendo e boquiaberto, assim, babando nas páginas e tentando imaginar o trabalho que o Henrique Alcatena teve para produzir isso aqui, que é uma coisa que é fenomenal. É a forma como ele representa os indígenas, porque poderia se tornar algo repetitivo, né? Você pega 2 ou 3 ilustrações de índios e constrói todas as suas narrativas ali, gráficas, tomando aqueles 2 ou 3 exemplos indígenas. Aqui não.
Parece que cada história retrata, entre aspas, elementos de um povo, de uma etnia, de uma cultura diferente, e em cada rosto, em cada adereço corporal, cada pintura, cada tipo de arma que eles usam, são formas sintéticas de representar, entre aspas, todo o arcabouço cultural de cada uma daquelas culturas que estão sendo representadas nessas edições aqui. É um trabalho que é muito respeitoso, tenta mostrar, entre aspas, a diversidade, a pluralidade da cultura, dos ritos, das tradições, das filosofias desses inúmeros povos que viveram, entre aspas, na América do Norte. Que realmente, pelas feições, pelos rostos dos personagens, você percebe, repetindo, que eles não são de uma mesma etnia, que eles são povos diferentes, e repetindo, os adereços corporais, as pinturas, os chapéus, os cocares, as tatuagens, as formas de caçar, os tipos de armas que eles usam, servem para construir esse mosaico cultural, esse universo gigantesco que é contido em cada uma dessas culturas que são representadas aqui pelo Alcatena. Muito bom, muito bom. Vou mostrar mais um pouco. Assim, é uma leitura altamente recomendável, né? Não sei quais outros trabalhos do Alcatena que são possíveis de serem encontrados aqui no Brasil, né? Já foram traduzidos e que ainda são possíveis de serem encontrados. Mas assim, depois de ver isso aqui, qualquer coisa do Alcatena que tenha disponível no Brasil é uma coisa obrigatória. Aí, repetindo, quem gosta de artes gráficas, vamos dizer, de artes visuais, de pintura, de desenho, de literatura, acho que tem que conhecer o Eduardo Alcatena. Não é brasileiro, como eu disse, é de Buenos Aires, mas é um trabalho assim altamente cativante, é impressionante o trabalho dessa figura aqui. De fato, você consegue, apesar das histórias serem curtas, elas terem 6, 8 páginas, 12, mas a partir delas vocês conseguem compreender um pouco, visualizar um pouco da pujança, da força de cada uma dessas culturas que ele representa através dessas micro-histórias aqui. E tem um desenho aqui que aparece um Thunderbolt, né? Como é que ele vai chamar? É uma espécie de pássaro do trovão, que é um trabalho assim espetacular, cara. Não sei de onde aquele tirou. Eu já tinha ouvido falar de um pássaro mítico como esse nessas culturas nativo-americanas, mas desenhado da forma que ele faz aqui é impressionante. Vou até mostrar aqui uma imagem para nós desse pássaro aqui, que é isso mesmo, ele chama de Walkion, o pássaro trovão. Antes de encerrar, olhe a qualidade do desenho, olhe como ele representa esse ser místico, né, que é natural também, né, que é uma águia. Enfim, é um trabalho impactante, impressionante. Não sei por que aqui no Brasil, não sei por que, entre aspas, a mídia, os meios de divulgação cultural não enfatizam mais esse tipo de trabalho aqui. Porque às vezes a gente fala tanto sobre trabalhos menores, te perde tanto tempo comentando sobre bobagens ou lendo coisas que não são significativas, e tem um trabalho desse que é relativamente barato devido à qualidade gráfica do livro, do trabalho, da pujança das ilustrações, se a gente tem pouco contato com um trabalho como esse. Quer dizer, um autor como o Henrique Alcatena era para ser estudado, apesar de não ser brasileiro, mas era para ser estudado nas nossas universidades, para os adolescentes terem acesso a trabalhos como esses, nas bibliotecas públicas, serem estimulados a ler, conhecerem através das páginas dos livros didáticos, sabe? Tem tanta coisa, a gente perde tanto tempo com bobagens, e desenhistas espetaculares como Henrique Alcatena não estão, entre aspas, nos nossos radares como peças essenciais. Então, assim, se você não conhece as Crônicas Ameríndias, leia. Pegue emprestado,
roube de algum amigo, vá numa livraria e roube, se você encontrar lá, mas adquira e leia de alguma forma. Não só as Crônicas Ameríndias, mas assim como qualquer outro trabalho do Henrique Alcatena, porque eu duvido que uma pessoa que tenha produzido essas histórias tenha algum trabalho ruim. Acho que não. Enfim, né? Vou deixar aqui a dica de leitura desse mestre do quadrinho argentino, mas vou dizer que é mundial. Eu acho que, independente da nacionalidade dele, é um trabalho que merece ser conhecido. Eu acho que até aumenta a nossa percepção de mundo a partir não só do contato do trabalho aqui gráfico do Henrique Alcatena, dessa forma sintética e respeitosa pela qual Gustavo Stimp ele representa essas culturas, essas etnias nativo-americanas. Acho que é importante no momento histórico que nós passamos, ali vendo a tentativa de genocídio dos Yanomamis. Acho que é importante que nós voltemos os olhos e demos a importância devido a esse legado cultural dos povos originários do nosso continente, né, do nosso país. Enfim, acho que por enquanto é só. Repetindo, fica a recomendação das Crônicas Ameríndias, enfim, né, que é uma leitura espetacular, e além de ser um livro que é belíssimo, né? Você vê que ele tem esse tom acobreado assim, na capa, bem brilhante. Enfim, né, por enquanto é só. Até a próxima leitura, porque assim, se eu fiquei embasbacado, boquiaberta diante do trabalho do Danilo Beirute, do Henrique Alcatena, o que eu estou lendo agora é ainda melhor do que o Henrique Alcatena. Meu Deus, é impossível alguém desenhar melhor do que o Henrique Alcatena. Tem gente que ainda faz um trabalho melhor do que o Henrique Alcatena, porque esse próximo que eu estou lendo agora, como eu comentei no vídeo anterior, não é um quadrinho, são quadros, são obras de arte plásticas irretocáveis, assim, de uma criatividade, de uma maestria que é ímpar. Porque aqui o Henrique Alcatena, certamente, ele se inspirou em imagens de indígenas, em arquivos fotográficos, né? Como é que eu posso dizer? Como é que é o nome da expressão, meu Deus? Em arquivos antropológicos, imagens, né, de vídeos, etc. Mas desse outro artista que eu estou lendo, não. Eu acho que ele pegou arquivos de imagem e pirou em cima daquilo. Ele criou, é um criador de mundos, né? Usando assim uma expressão vulgar. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Se vocês não conhecem o Henrique Alcatena, deixe esse pecado de lado e corram atrás de algum trabalho dele. Se quiserem, busque pela internet ilustrações do Henrique Alcatena. Mas eu acho que tem em mãos o livro, a mídia física é insubstituível. Acho que nenhum arquivo digital passa, entre aspas, essa mesma impressão da leitura em papel, que de fato é impressionante. Enfim, né? Então, por enquanto é só, repetindo, e até a próxima leitura, até o próximo vídeo.